Olá! Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Hoje eu venho fazer um convite para você que já teve o desejo de estudar essas lições junto com outros irmãos. Saiba que isso é possível. Todos os sábados, às 9 da manhã, através do Zoom, alguns irmãos do nosso movimento se reúnem para estudar o conteúdo dessas lições. E você é nosso convidado especial. Não deixe de participar. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso número de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e bom estudo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É o meu desejo a todos os irmãos, amigos, familiares, os interessados na palavra de Deus, no estudo da sua palavra. Nós iremos estudar a lição da Escola Sabatina, iremos fazer aqui uma meditação, um estudo, uma lição que foi editada pela nossa associação, o Movimento Adventista dos Naturistas do Sétimo Dia. Uma lição que você pode acompanhar nos nossos canais, na internet. E o tema, do semestre trata sobre o escolhido, do nascimento à tentação no deserto, falando sobre a vida do nosso Senhor Jesus, algo que nós necessitamos conhecer, tudo sobre Jesus. E nós iremos, neste momento, com a graça de Deus, estudar a lição de número 9, que tem como título aqui, Magos do Oriente. Nós iremos fazer a leitura na Sagrada Escritura de Miqueias, no capítulo 5, e o versículo 2, que é o verso áureo. E diz: E tu, Belém, Efrata, posto que é pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui, uma profecia que se cumpriu, nós sabemos todos, em Belém, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela não falha. O que está escrito vai ocorrer. Então nós temos que analisar as Escrituras para saber se estamos andando no caminho correto, no caminho da salvação, sempre confiando na justiça de Cristo, no trabalho, no sacrifício feito naquela cruz, e também a santificação, pois sem ela ninguém verá a Deus. E assim está escrito. Nós vamos fazer a primeira pergunta aqui, analisarmos a primeira pergunta. Quem eram os magos que vieram do Oriente para adorar a Jesus? Vamos fazer uma leitura, inicialmente no livro A Vida de Jesus, e os demais textos do Desejado de Todas as Nações. Diz que Deus desejava que não só os judeus, mas também outros povos soubessem que o Messias havia chegado. Esse é o texto de A Vida de Jesus. Por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo o domínio sobre o povo. Os homens estavam cansados de aparência e fábulas. Ansiavam uma religião capaz de satisfazer a alma. Conquanto a luz da verdade parecesse afastada dos homens, havia almas ansiosas de luz, cheias de perplexidade e dor. Tinham sede do conhecimento de Deus, do Deus vivo, da certeza de uma vida para além da morte. Então nós vemos aqui nas primeiras frases, nesses primeiros textos,
que Deus desejava que não só os judeus, e sempre foi assim, né? Jesus veio para todos, para todas as nações. A salvação era para todos. Infelizmente, como nós já estudamos nas lições anteriores, o povo judeu falhou nisto. Se trancaram, formaram um muro ali, e muitas pessoas não tiveram conhecimento da vinda do Messias. Mas aqui diz que Deus desejava que todos soubessem. E ensina também, né, o anseio da alma. As pessoas que vivem em falsas religiões, elas sentem a falta da verdade. Elas anseiam isso, se libertar. E nesta época as pessoas estavam assim. Fora da nação judaica, houve homens que predisseram o aparecimento de um instrutor. Esses homens andavam em busca da verdade, e foi-lhes comunicado o espírito de inspiração. Um após outro, quais as estrelas num céu enegrecido, haviam se erguido esses mestres. Suas palavras de profecia despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentil. Então Deus aqui afirma, desejado de todas as nações, na página 33, que Deus trabalhou com homens, né, para que a profecia fosse levada aos gentios. Fazia séculos que as escrituras haviam sido traduzidas para o grego. Então, vastamente falado no Império Romano. Os judeus estavam espalhados por toda parte, e sua expectação da vinda do Messias era, então, até certo ponto, partilhada pelos gentios. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias da Escritura relativas ao Messias do que os mestres de Israel. Alguns esperavam como libertador do pecado. Filósofos esforçavam-se para estudar ao fundo o mistério da organização dos hebreus. Então, demonstrando aqui, né, que pessoas, além dos judeus, procuravam saber sobre a vinda de Cristo, sobre a vinda do Messias, né? E o importante, olha que algo, que observação, né? Entre aqueles a quem os judeus classificavam como pagãos, como imundos, como o resto do mundo, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias do que os mestres de Israel. Então Deus, conforme está escrito, não faz acepção de pessoas. Ele vasculha o coração. Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. É Mateus, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Os magos do Oriente, agora explicando a pergunta, né? Eram filósofos. Faziam parte de uma grande e influente classe que incluía homens de nobre nascimento, bem como muitos dos ricos e sábios da sua nação. Entre eles se achavam muitos que abusavam da credulidade do povo. Outros eram homens justos que estudavam as indicações da providência na natureza, sendo honrados por sua integridade e sabedoria. Desses eram os magos que foram à busca de Jesus. Então eram homens filósofos que estudavam, né? Continham uma sabedoria. Não tinha nada, esses magos, ligado com magia, de maneira nenhuma.
A magia é abominável ao Senhor. Então, aqui explica, né, quem eram esses magos, né, que estudavam, né, foram, interessante, né, os magos foram a Cristo, pois estudaram a profecia e sabiam que estava próximo ao nascimento de Cristo. E o seu povo, e o povo de Israel, estavam como? Isso é uma observação muito importante para nós, como estamos em relação às profecias. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. E como estamos estudando, analisando isso? Algo que precisamos fazer uma alta reflexão. Na segunda questão, diz que onde buscaram o melhor entendimento? Há um versículo na questão em Hebreus. Vamos abrir aqui para fazer a leitura. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Nós iremos ler O Desejado de Todas as Nações, na página 59. A luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas do paganismo. Ao estudarem esses magos o céu estrelado, procurando sondar os mistérios ocultos em seus luminosos caminhos, viram a glória do Criador. Buscando mais claro entendimento, voltaram-se para as Escrituras dos Hebreus. Guardados como tesouro havia, em sua própria terra, escritos proféticos que prediziam a vinda de um mestre divino. Balaão pertencia aos magos, conquanto fosse em tempos do profeta de Deus. Pelo Espírito Santo predisse a prosperidade de Israel e o aparecimento do Messias. As suas profecias haviam sido conservadas de século em século pela tradição. No Antigo Testamento, porém, a vinda do Salvador era mais claramente revelada. Os magos souberam com alegria o seu advento estava próximo, e todo mundo se encheria de conhecimento da glória do Senhor. Então aqui vem uma explicação a mais sobre esses magos, né? E a luz de Deus sempre brilhando entre as trevas do paganismo. E nós aqui confirma que Balaão fazia parte, né? Aqui da mesma, pode dizer, da mesma tribo, né? Dos magos, né? E nós sabemos o que aconteceu, né? Aí, ó, Balaão pertencia aos magos. Balaão, que foi profeta, né? Seguia a Deus. Infelizmente, o seu caminho se deturpou devido a poder, riqueza, né? Dinheiro. E ele se perdeu. Mas mostrando que Deus trabalha assim, né, com outros povos, né, para que todos tenham a certeza da salvação. Agora um texto do grande conflito, na página 315. Não foi somente nas colunas da Judéia, nem apenas entre os humildes pastores, que os anjos encontraram os que se achavam vigilantes pela vinda do Messias. Na terra dos gentios havia também os que por ele esperavam. Eram homens sábios, ricos, nobres, filósofos do Oriente. Estudiosos da natureza, haviam os magos vistos a Deus em sua obra. Pelas escrituras hebraicas, tinham aprendido acerca da estrela que deveria surgir de Jacó. E com ardente desejo esperavam a vinda daquele que seria não somente
a consolação de Israel, mas uma luz para iluminar as nações. E salvação até os confins da terra. Lucas 2:25 e 32 e Atos 13:47. Buscavam a luz, e a luz procedente do trono de Deus iluminar os caminhos para os pés. Enquanto sacerdotes e rabis de Jerusalém, os pretensos depositários e expositores da verdade, se encontravam envoltos em trevas, a estrela enviada pelo céu guiou os estrangeiros gentios ao lugar do nascimento do recém-nascido rei. Maravilhoso texto, né? Nós aprendemos muito com isso, né? Confirmando que Deus trabalhava assim com os gentios, né? E para que tivessem conhecimento disso, né? Pessoas que analisavam através da natureza que havia sim um Deus, um Criador. Eu até, algumas semanas atrás, eu escutei, não me lembro o nome, ele é um estudante da vida selvagem, né? É um estudante, um professor ali, ambientalista, mas ele não tem religião. E na entrevista ele foi perguntado se ele acreditava que havia Deus, né? Que Deus existia. E ele disse o seguinte: não tem como não contestar a existência de Deus. Através da natureza isso se prova. Ele falou, não tem como, né? Mesmo ele não seguindo religião, ele confirma isso, né? Através da natureza. E é assim que esses homens também analisaram, né? Se nós pararmos e meditarmos sobre as coisas da natureza, nós vamos ver que não, né, nada veio de uma explosão. Nós vamos para a questão de número 3. O que viram nos céus? O que de fato era aquela estrela que surgiu no nascimento de Cristo? Vamos aprender sobre isso. Desejado de todas as nações, na página 60. Viram os magos uma estrela misteriosa nos céus, naquela noite em que a glória de Deus inundara as colinas de Belém. Ao dissipar-se a luz, surgiu uma luminosa estrela que permaneceu no céu. E não era uma estrela fixa, nem um planeta. E o fenômeno despertou o mais vivo interesse. Aquela estrela era um longínquo grupo de anjos resplandecentes, mas isso os sábios ignoravam. Tiveram, todavia, a impressão de que aquela estrela tinha para eles um significado especial. Consultaram sacerdotes e filósofos, examinaram os rolos dos antigos registros. A profecia de Balaão declarava: uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Números 24. Teria acaso sido enviada essa singular estrela como precursora do prometido? Os magos acolheram com agrado a luz da verdade enviada pelo céu. Agora era sobre eles a derramada em mais luminosos raios. Foram instruídos em sonhos a ir em busca do recém-nascido príncipe. Então aqui nós vemos o que eles viram no céu. Uma estrela, algo diferente, né, que não se comportava ali, né, que apareceu, e isso despertou interesse. E o que era, na verdade, né, essa estrela? O que de fato era a estrela? Nós sabemos através da palavra de Deus aqui que era um grupo, sim, de anjos, né, que estava demonstrando ali, né, um sinal. Anjos resplandecentes.
né? E nós vemos que, além de tudo isso, Deus trabalhou com esses homens em sonhos, avisando eles aonde eles deviam encontrar o recém-nascido rei dos judeus, né? O verdadeiro Messias que havia nascido. Então, algo interessante que nós precisamos ter esse conhecimento. A quarta questão: o que era considerado um ato de homenagem no que os magos meditavam durante a viagem? Desejado a todas as nações, continuando na página 60. Como Abraão pela fé saía em obediência ao chamado de Deus, sem saber para onde ia, como pela fé Israel seguira a coluna de nuvem até a terra prometida, assim esses gentios saíram à procura do prometido Salvador. Esse país oriental era rico em coisas preciosas, e os magos não se puseram ao caminho com as mãos vazias. Era costume a príncipes e outros personagens de categoria oferecer presentes como um ato de homenagem. E os mais ricos dons proporcionados por aquela região foram levados em oferta àquele em que se haviam sido de ser bendita todas as famílias da terra. Era necessário viajar de noite, a fim de não perderem de vista a estrela. Mas os viajantes entretinham as horas proferindo ditos tradicionais e profecias a respeito daqueles a quem buscavam. Em toda a parada que faziam para o repouso, examinavam as profecias, e neles se aprofundavam a convicção de que eram divinamente guiados. Enquanto como sinal exterior tinham diante de si a estrela, sentiam internamente o testemunho do Espírito Santo, que lhes impressionava o coração, inspirando-lhes também a esperança, se bem que longa, a viagem foi feita com alegria. Então aqui respondendo, né, o ato de homenagem, né, para oferecer presentes, né, levaram isso, não foram de mãos vazias. Mas o que deixa aqui importante analisarmos, né, pela fé, saíram como Abraão saiu, como o povo de Israel seguiu a coluna, né, esses homens saíram, né, pela fé, pela certeza de sim encontrar o Salvador, encontrar o Messias. E aqui ensina o que eles meditavam, né? Era uma grande alegria, né? Sabiam que cada passo, né, cada trajeto percorrido, estariam alcançando o seu objetivo. Então eles meditavam, estudavam, né, tinham uma vontade, brotava no coração, né, de encontrar quem? O Salvador. Então isso é uma lição para nós. O desejo de analisarmos, de buscarmos a Cristo, tem que brotar dentro do nosso coração. A quinta questão: o que aconteceu quando chegaram em Jerusalém? Vamos ler os 2 versículos de Mateus, no capítulo 2, e os versículos 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então aqui os magos, né, quando chegaram lá em Jerusalém, né, em Belém, da Judeia, né, e foram até o palácio, né, procurando a Jesus. E o desejado de todas as nações, também na página 60, nos diz:
chegaram à terra de Israel e descem o Monte das Oliveiras, tendo à vista Jerusalém. Quando eis que a estrela que lhe servira de guia por todo o fatigante caminho detém-se por sobre o templo, desvanecendo-se depois de algum tempo aos seus olhos. Ansiosos dirigiam os passos para diante, esperando confiantemente o nascimento do Messias fosse o jubiloso assunto de todas as bocas. Só, porém, vãs suas pesquisas. Entrando na cidade, dirigiram-se ao templo, e para seu espanto não encontraram ninguém que parecesse saber do recém-nascido rei. Suas perguntas não despertavam expressão de alegria, mas antes de surpresa e temor, não isentos de desprezo. Que algo triste, pois se tratava da Igreja de Deus, se tratava do povo de Deus. Esse povo que deveria estar procurando, examinando, a saber o nascimento de Cristo, e vieram pessoas que eram consideradas pagãos atrás do nascimento para lhe homenagear a Cristo, com seus presentes, e chegam e não há. E diz aqui as últimas palavras: não isentos de desprezo. Eles achavam que ia chegar em Belém ali, na cidade, ia estar uma alegria, uma festa, uma comemoração sobre o recém-nascido rei, mas não tinham conhecimento. É muito triste esse fato ocorrido. O quanto o povo estava afastado de Deus. A pergunta de número 6. Como os líderes religiosos pensavam a respeito dos magos e como Deus os considerava? Desejar todas as nações, na página 61. Os sacerdotes repetem as tradições, exaltam sua própria religião e piedade, ao passo que acusam os gregos romanos como os maiores pagãos e pecadores de todos os outros. Os magos não são idólatras e aos olhos de Deus ocupavam lugar muito acima desses. Seus processos adoradores, todavia, são considerados pelos judeus como gentios, mesmo entre os designados depositários dos santos oráculos. Suas ansiosas perguntas não fazem vibrar a corda de simpatia. Então nós vemos aqui como era considerado, os líderes. Por isso que não esperavam o nascimento do Messias, porque este povo confiava na justiça própria, nos seus atos ali, nos sacrifícios, que faziam, toda aquela pompa, aquele formalismo, e esqueceram o essencial, que nossos atos, conforme o profeta escreve, nossos atos de justiça são como trapos de imundícia, de nada valem. Então por isso que não aguardavam a Jesus, não procuravam, não estudavam. A pergunta de número 7. O que aprendemos com o simbolismo da novilha vermelha? Nós vamos estudar esse simbolismo, Números, no capítulo 19, do versículo 1 a 10. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Diz aos filhos de Israel:
que se tragam uma bezerra ruiva, né, ou vermelha, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu o jugo. E a dareis a Eliezer o sacerdote, e tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. Eliezer sacerdote tomará do seu sangue com o dedo e dele aspergerá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, e o seu couro, a sua carne e o seu sangue, com seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro, e ísopo, e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote levará suas vestes, banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que queimou lavará as suas vestes com água, e a água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E o homem limpo ajuntará as cinzas da bezerra, e porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, e expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Hebreus, no capítulo 9, versículo 11 a 14. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou de vez no santuário, havendo efetuado uma eterna rendição. Porque o sangue dos touros, dos bodes e as cinzas de uma novilha, esparzidas sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortais, para servirdes ao Deus vivo. Romanos, no capítulo 2, o versículo de 9 ao 16. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra, paz, qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão, e todos que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei faziam naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. E vamos fazer uma leitura que vai nos ajudar nisso, no 4º Testemunho para a Igreja, na página 121. Diz que a novilha sacrificial era conduzida para fora do arraial e morta da maneira mais impressionante. Assim Cristo sofreu fora das portas de Jerusalém, pois o Calvário se achava fora dos muros da cidade. Isso se destinava a mostrar que Cristo não morreu pelos hebreus somente, mas por toda a humanidade.
Então está aqui a explicação, né, da pergunta, o simbolismo da novilha vermelha. Né? Então, da mesma forma que essa novilha foi sacrificada fora do arraial, Jesus também se ofereceu em sacrifício fora, né, dos muros ali, das portas, né, de Jerusalém, para demonstrar que a salvação era mundial, não era só para os judeus, né, e principalmente eles, né, que não aceitaram e infelizmente não aceitam até hoje, né? Alguns judeus aceitam, mas a grande maioria não aceita Jesus como seu Salvador. Muito triste. Desejado de todas as nações, na página 638. Quão surpreendidos e jubilosos ficarão os humildes dentre as nações e dentre os pagões, de ouvir dos lábios do Salvador. Quando o que fizeste de um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Mateus 25. Quão alegre ficará o coração do infinito amor quando seus seguidores erguerem para ele e olharem surpresa e gozo ante suas palavras de aprovação. Né? Então, aqui fala, né? Com grande alegria ficarão esses, né? Diz aqui, dentre as nações e dentro dos pagões, né, que fizeram, como o apóstolo Paulo fala, né, cumprindo a lei ali, né, sem saber, pessoas que buscaram o entendimento, né, que tem como Cristo o seu justificador dos pecados. A oitava questão diz aqui: o que foi divulgado pela cidade inteira? Quem ficou preocupado? E quem ele convoca? Então voltamos lá no versículos de Mateus, que vem falando ali da chegada dos magos, no capítulo 2, né, e continuando ali do versículo 3 e 4. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados, e todos os príncipes, os sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde devia nascer o Cristo. Desejados de todas as nações, na página 61. A chegada dos magos foi prontamente divulgada por toda Jerusalém. Sua estranha mensagem criou entre o povo uma agitação e penetrou no palácio do rei Herodes. O astuto edonita foi despertado ante a notícia de um possível rival. Inúmeros assassinos lhe haviam manchado o caminho ao trono. Sendo de sangue estrangeiro, era odiado pelo povo sobre quem governava. Sua única segurança era a favor de Roma. E esse novo príncipe, no entanto, tinha mais elevado título: nascera para o reino. Herodes suspeitou que os sacerdotes estivessem tramando com estrangeiros para despertar um tumulto popular, destronando-o. Ocultou, no entanto, sua desconfiança, decidido a malograr-lhes os planos por maior astúcia, convocando os principais sacerdotes e escribas, interrogou-os quanto aos ensinamentos dos livros sagrados, com relação ao lugar do nascimento do Messias. Então, o que foi divulgado, né, pela cidade inteira, esses magos chegaram ali procurando o recém-nascido rei de Israel. Isso causou uma agitação. E quem ficou preocupado? Aquele que estava no trono. Né, uma pessoa que não compreendia a Sagrada Escritura, não necessitava ali, por ele mesmo, de um Salvador, temia ser destronado. Né? Se conhecesse a Cristo, saberia que o reino não era deste mundo. Né? Essas são as palavras de Cristo. Né? O meu reino não é deste mundo. Né? Cristo veio aqui fazer um trabalho de salvação.
E quem ele convocava? Então ele chamou todos os sacerdotes ali, os que eram, né, para saber sobre isso, né? Com astúcia, né? Ele não queria de forma nenhuma adorar a Cristo, né? Os planos deles era outro. Então, a questão agora de número 9. Diante da enfática ordem, o que os escribas responderam? Mateus 2, também a continuação, versículos 5 e 6. E eles disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, os escribas lhe responderam essa profecia, né, para o rei. E aqui no Desejados de Todas as Nações, na página 62, diz que essa indagação do usurpador do trono, e ao ser feitas instâncias de estrangeiros, expiaçou-se o orgulho dos mestres judeus. A indiferença com que se voltaram para os rolos da profecia irritou o ciumento tirano. Julgou que estavam buscando ocultar o seu conhecimento do assunto. Com uma autoridade que não ousaram desatender, ordenou-lhes que fizesse atenta investigação e declarassem o lugar do nascimento do esperado rei. E eles disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá a guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, o rei aí obrigando, né, aqueles mestres, escribas, né, a falar, né, sobre o local de nascimento de Jesus Cristo, né, não como forma de agradecimento, como uma espera desejada, não. Ciúmes, ânsia pelo poder, né, tudo que existe de mal neste mundo, né, as coisas elas não mudam de forma nenhuma. Da mesma forma, quando Jesus vier pela sua segunda vez, as nações tentarão impedir isso, né? O inimigo, né? O mentor dessas pessoas tentará impedir, mas o nosso Deus é um Deus de poder. Nós queremos, nesse momento, que essas palavras, essa lição, possa ficar guardada em nossos corações. Nós precisamos conhecer mais sobre Cristo, sobre as profecias, né? A forma que nós devemos agradar o nosso Deus. Que tudo isso vai ajudar na nossa salvação, neste caminho que nós estamos, nessa guerra espiritual que nós estamos. É o meu desejo e oração que Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site, vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.